Então, eu vou fazer a chamada, tá? Pra gente começar a nossa aula. Hoje estamos praticamente com o clube da Luluzinha, né? Só temos meninas aqui. Vou pedir vocês para ativarem suas câmeras. Se não estiverem com uniforme, se uniformizarem, por favor. Então vamos lá. Júlia Vitória. Presente. Luana da Flon. Bom dia, Alex. Luana da Flon. Presente. Ok. Maria Eduarda Lucas. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Maria Eduarda Santos. Presente. Bianca Pereira. Presente. Karine Braga. Presente. E Alex Araújo. Presente. Galera, vamos ativar as câmeras aí, por favor. Quem tiver sem uniforme, corre lá, põe a blusa do uniforme. Alex, eu estava falando com as meninas que caso você não tenha o livro, você vai lá no grupo do WhatsApp e dá uma olhada lá no PDF, que é o mesmo conteúdo, tá? Mas se você tiver o livro, tá? A gente vai abrir aí no módulo 13 para fazer esse acompanhamento, ok? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir então os livros. Página 14, tá? Vamos fazer aí o acompanhamento do texto. Vitor César, bom dia. Vitor, você tá aí? Então vamos lá, pessoal. Quem não tiver o livro, tá? Vai lá no grupo e dá uma olhada lá no PDF que eu compartilhei com vocês, que é o mesmo assunto, certo? Então, vamos abrir aí o nosso livro na página 14 para falarmos um pouquinho sobre a dissertação, né? Nós já falamos praticamente da narração, da descrição, tá? A gente vai ver a dissertação hoje, porém a gente falou em outro momento, né, na nossa aula anterior, sobre a injunção, né? E a gente falando aqui sobre a dissertação, a gente vai ver o quê? Né? Que a dissertação é um texto escolar que também é utilizado nos vestibulares, na faculdade, né? Em concurso público, ou seja, né, são às vezes pedidos, né, trabalhos, propostas, né, para a pessoa estar ali dissertando sobre o assunto. Então,
Alguns, né, tratam a dissertação como uma tipologia e outros como gênero. Eu, pessoalmente, gosto de tratar ela como tipologia textual. Há quem gosta de tratar como gênero, né, pessoal? Então, falando em tipologia, como eu falei para vocês anteriormente, a gente já trabalhou a narração, a descrição e nós vimos, antes de trabalhar a dissertação, a injunção ou a prescrição, né? O texto injuntivo ou prescritivo. Um dos textos que a gente ainda não trabalhou, mas que a gente vai conhecer um pouquinho dele aqui, é a exposição, tá? E aí a gente vai ver o quê? Né? Que a dissertação ela é o equilíbrio entre praticamente dois gêneros que a gente não trabalhou, tá? Dois tipos que a gente não trabalhou, que é o texto argumentativo, tá? E o texto expositivo, e a dissertação é justamente isso, é esse equilíbrio. Ela vai trabalhar tanto com texto expositivo, tanto com texto injuntivo, né? A exposição, ela apresenta fatos, apresenta ali situações, né, ideias, só que sem mostrar a posição da pessoa, sem mostrar o ponto de vista da pessoa. Já a argumentação, ela trabalha totalmente do lado oposto, ou seja, ela vai trabalhar justamente um ponto de vista, tá? Já que eu trabalho o ponto de vista, eu vou, né, o autor dessa argumentação é que está, né, impondo ali seu ponto de vista, ou seja, o ponto de vista do autor desse texto. E a dissertação a gente encontra esses dois tipos textuais, tanto a exposição quanto a argumentação, ou seja, eu vou defender um assunto, né? Eu vou expor sobre um fato, sobre um acontecimento, porém eu vou defender um ponto de vista sobre esse argumento também, tá, pessoal? Então vamos lá à leitura. A dissertação é uma exposição, discussão ou interpretação de uma determinada ideia. Pressupõe um exame crítico do assunto, lógico, raciocínio, clareza, coerência, objetividade na exposição, um planejamento de trabalho e uma habilidade de expressão, ou seja, falar a respeito de um tema, né? Ele enrolou aqui e eu já tinha antecipado isso aqui para vocês, né? O que é a dissertação? Eu vou falar sobre um tema, vou expor um assunto, um fato, porém mostrando um ponto de vista, defendendo um ponto de vista, que é a característica da argumentação, tá? No texto discursivo, no discurso dissertativo propriamente dito, não se verifica, como na narração, a progressão temporal entre as frases, como também não se descreve tanto como num texto descritivo, ou seja, nós vimos aí os dois tipos antes, né? A descrição e a narração, e ele está te passando a informação, que eu não vou ter aquela a observação, né, dos fatos cronológicos, né? De manhã aconteceu não sei o que lá, e aí ao meio-dia, blá, 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 e ao anoitecer, blá, 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 blá. Não, você vai fazer a exposição de um fato, tá? Objetivamente, e vai defender aí um ponto de vista. Então, vamos lá. Para a gente fazer uma boa dissertação, exige-se conhecimento do assunto, tá? Aí, entre parênteses, está adquirindo através da leitura, da observação de fatos, do diálogo. B, reflexões sobre o tema, descobertas com boas ideias e conclusões acertadas. E C, o planejamento, né? Então, dentro do planejamento, nós temos aí a introdução, que é aquele parágrafo, né, que vai introduzir o assunto, que ele vai abordar o assunto de uma forma concisa, né? Eu vou ali mostrar para o meu leitor o que eu quero falar
na minha dissertação, o que o meu texto, o meu desenvolvimento vai trazer, os tópicos praticamente, né, que o meu desenvolvimento traz. Então vamos ler aí, parágrafo em que você irá propor o assunto, a ideia principal, apresentada de modo a sugerir o desenvolvimento, como se fosse o índice do desenvolvimento, a tese. Dois, desenvolvimento. Consiste no desenvolvimento da matéria. Comentários positivos ou negativos sobre o tema, isto é, discutir e avaliar as ideias em torno do assunto, permitindo uma conclusão, uma argumentação, tá? Conclusão pode ser feita por ser um resumo, né, das ideias discutidas no desenvolvimento. É um resultado final. A conclusão deve ser elaborada em um parágrafo de aproximadamente 5 ou 6 linhas, só em um parágrafo, tá? Então, qual a informação que ele está me dando, né? Que eu vou escrever aí um resumo, ou seja, um parágrafo de aproximadamente 5, 6 linhas. Mas depende muito também da pedida, né? Do pedido que está sendo... Professora, pode falar. eu vou desativar a câmera porque minha bateria acabou. Eu vou ter que carregar. Certo. Então, voltando aqui, né, pessoal, que eu estava falando, depende muito também do comando, do tipo de texto dissertativo que ele está pedindo para a gente, né? E aí, não necessariamente, tá, a dissertação, ela terá somente 3 parágrafos, tá, pessoal? Um de introdução, só um minuto, um de desenvolvimento e um terceiro de conclusão. Fala. Professora, bom dia. Bom Gustavo dia. Martins pediu para avisar que ele não está conseguindo entrar na aula porque ele está sem internet. Ele está tentando pegar da vizinha, mas só que é muito fraca. Ok. Pede ele para avisar a coordenação, tá bom? Eu posso pôr uma observação aqui, mas ele precisa avisar lá a coordenação. Então vamos lá, pessoal. E após, né, esse planejamento, né, para a minha introdução, meu desenvolvimento e a minha conclusão, a gente tem aí, né, o registro das ideias, né, numa sequência, ou seja, eu vou escrever, né, de uma forma esquemática. Após, eu vou acrescentar o que falar ou suprimir, tá? O que for desnecessário aí, né? Que é o rascunho, né? Às vezes a gente vai ali escrevendo e depois a gente faz aquela revisão e a gente vê, não, eu posso acrescentar isso aqui, posso tirar essa outra parte, tá? E em F temos o desenvolvimento do plano com clareza e a correção, né? Mantendo sempre a fidelidade ao tema. Alguma dúvida nesse ponto, pessoal? Alguma dúvida? Não. Então temos aqui, né, exemplos de temas, tá? Aí ele me traz aqui um assunto, né? Carnaval, que é um tema assim, muito aberto, muito genérico, ou seja, o que eu quero abordar do carnaval exatamente, tá? E abaixo ele me dá aqui a nudez do carnaval, que é um tema mais fechado, mais específico, tá? E aí a gente tem essas noções aí, tá? Eu posso trabalhar um tema muito abrangente, porém é muito mais simples a gente trabalhar com um tema fechado, que você vai num assunto específico ali. Tipos de dissertação, né? Temos aí a dissertação objetiva, que é a apresentação do assunto de maneira impessoal, ou seja, terceira pessoa, tá?
eu não mostro o meu ponto de vista, caracterizada pela linguagem denotativa, texto em que pondera a razão, tá, pessoal? Então a gente vai estar aí falando coisas com sentido, com coerência, coisas do mundo físico, real, tá? E a dissertação subjetiva é a apresentação do assunto de maneira introspectiva, provocando a emoção do leitor e caracterizada pela linguagem conotativa. Ou seja, né, a gente viu em outras atividades, né, sobre a objetividade e a subjetividade. A subjetividade, como aqui o texto mesmo fala, ele está trabalhando a introspecção, ou seja, eu vou trabalhar com a emoção do leitor, né, com a psique do leitor, ou seja, eu vou desenvolver textos que sejam capazes, né, de mexer com ele emocionalmente, ou seja, eu estarei trabalhando uma linguagem mais conotativa, mais teoricamente, né, psicológica, eu vou estar trabalhando mais aí de uma forma a afetar não o exterior, impactar não o exterior da pessoa, mas o interior dessa pessoa. Então vocês têm aí um esquema, né, do sintetizando, de como, das etapas aí a serem cumpridas, né? A nossa estrutura básica aí do texto dissertativo ou da dissertação. Então a gente tem aí nossa primeira parte aí, temos a introdução, tá? E a introdução ela vai tratar do quê? Do tema, do problema e da tese, ou seja, né, são os pontos que eu vou abordar, né? O tema, o problema e o que eu quero defender, de uma forma muito rápida, de uma forma muito objetiva. Após eu tenho o desenvolvimento, onde eu vou estar o que? Trabalhando o assunto e argumentando sobre esse assunto, né? Então temos aí argumento 2, né? Pode ser também um terceiro argumento, enfim, né, pessoal? Só para vocês compreenderem aí o que é trabalhado aí no desenvolvimento. Vou estar desenvolvendo, né, o tema, trabalhando os problemas e a minha tese com relação ao assunto. Na conclusão, eu tenho que, no livro de vocês não dá para ler aí em verdinho, tá? Mas aí vocês escrevem aí de lápis ou de caneta, enfim, né? Eu tenho que, na conclusão, eu tenho a retomada do tema, ou seja, eu vou voltar lá no tema, vou abordar ele novamente, vou retomar esse tema. Após, eu vou fazer a retomada de intervenção, ou seja, o que eu posso fazer para resolver esse problema. Eu vou apresentar as soluções, a solução dos problemas, certo? E eu finalizo reafirmando a minha tese, tá? Alguma dúvida até esse momento? Professora, você pode repetir a primeira, por favor? A primeira da conclusão? Conclusão. Retomada do tema. Na segunda, temos a retomada de intervenção. A terceira, pessoal, temos aí a reafirmação da tese, tá?
Então, pessoal, um outro ponto aqui, né, que a gente vai abordar, aqui no livro de vocês não fala, né, o nosso próximo assunto, né, teoricamente, a gente trabalha o que, né, a dissertação expositiva, tá, 2 tipos de dissertação, a dissertativa, né, expositiva, dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, que vai ser tema da nossa próxima aula, tá? Por que o material didático de vocês não aborda a dissertação expositiva? Porque normalmente é mais deixada em segundo plano, né? Com estudos feitos, né, da contemporaneidade, a gente observa que é mais trabalhado essa dissertação argumentativa, ou seja, essa dissertação que eu vou estar ali expondo o meu ponto de vista, né? Se eu tenho uma dissertação somente expositiva, eu vou fazer a exposição do fato, né? Vou defender a ideia sem defender o meu ponto de vista. Por isso que a gente trabalha mais a argumentativa, a dissertação argumentativa. E falando na questão, né, da argumentativa, pessoal, daqui a pouco vocês vão começar, né, a fazer, talvez fazer uma prova para entrar numa escola federal, enfim, né? Há escolas que você precisa entrar, vai fazer uma prova, geralmente cai aí uma redaçãozinha, né, dissertativa, tá? E aí o que a gente vê, né? Normalmente, a gente costuma dizer, como eu falei aqui anteriormente, né? Você tem na dissertação objetiva, que praticamente a que a gente mais vai usar, a gente não dá muita ênfase para essa subjetiva, a utilizada em maior parte da dissertação é a objetiva. Então a gente tem o quê? Se eu falo objetivamente, eu também falo impessoalmente, ou seja, eu não falo teoricamente para uma pessoa, eu falo para um público, ou seja, eu tenho um interlocutor universal. O que é o meu interlocutor universal? É aquela pessoa que eu não posso direcionar a minha dissertação de uma forma clara. Por exemplo, Facebook, você vai pôr uma postagem lá, você marca algumas pessoas, ou seja, você direcionou o seu texto a algumas pessoas, ou seja, um texto direcionado para um público específico que você conhece, e aí você costuma colocar um vocativo ou não, né? Vocativo seria aos meus amigos, né? Aquilo que a gente aprendeu lá atrás, no 6º ano, 5º ano. E aí, gente, qual é a base que a gente trabalha, né? Esse interlocutor universal. É justamente você trabalhar o quê? Eu vou escrever para um determinado público da minha idade, eu vou escrever uma suposição para os professores ou para os alunos. Sempre ter em mente o seguinte, né? A gente não pode usar aí termos genéricos tipo, vocês, por mais que vocês abranjam muitas pessoas, mas de uma certa forma ele é genérico. Vocês, eu estou direcionando o meu assunto. Então a gente não pode fazer esse tipo de construção. Vocês, esses termos, né? Marcas da oralidade, né? Você começar, bom, eu acho, nada disso. Vocês vão aprender isso na prática, né? Quem já fez aí ou pegou, né, algum caderno do Enem para dar uma olhada lá, você vê que sempre cai textos, né, dissertativos em redação abordando um tema ali, e você sempre tem que mostrar essa objetividade, a impessoalidade do texto. Você vai falar, mas como que eu vou dar a minha opinião? Então, você vai dar a sua opinião de uma forma geral, ou seja, você não vai falar, eu acho que a violência no país tem crescido. Não, você vai falar com base nas estatísticas, né? Então você vai falar, a violência, segundo as estatísticas, tem mostrado um aumento, blá, 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 e você vai trabalhar, embora você defenda um ponto de vista, mas você se anula nessa história, né? O autor tende a sumir, né? Ser anulado na dissertação. Pessoal,
dada aí, né, alguns assuntos aí a mais, né, que a gente já trabalhou, vamos fazer o texto, tá? São 8h05. Eu vou dar uns 20 minutos. 20 minutos é muito, né, galera? Vou dar aí uns 15 minutos para vocês fazerem essa atividade de aula, tá? Para a gente corrigir essa atividade, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, nossa correção, pessoal. Número 1. De que fala o texto? Estarei anotando quem vai me responder, tá, pessoal? Como eu falei para vocês algumas aulas atrás, as atividades de aula, casa, interação, tudo vem contando, tá? Como nota. Professora, eu coloquei que fala sobre Toco procurar um amigo. Ou seja, teoricamente, o meu texto ele fala sobre Amizade? amizade, isso aí, tá? Esse é o meu tema, tá? Meu tema principal ali, meu assunto global ali. Quem foi que me respondeu? Luana. Galera, Não, a resposta foi Karine. Na verdade foi eu. Karine e Luana, porque eu falei primeiro, ela falou amizade. Ok. Pessoal, vamos ativar as câmeras aí, por favor. Nossa próxima pergunta é: como era Toco? Descreva-o. Como que ele era? Um cachorrinho com o rabo que era só um tubo. Isso, um cachorrinho com rabo curto, né? Quem foi que me respondeu? O Vitor ou o Alex? Alex. Beleza, pessoal. O que ele mais desejava? Por quê? Explica, ou seja, Ter um amigo. o que ele mais... Isso aí. Ele estava muito sozinho. Correto, perfeito. Quem me respondeu? Júlia e Luana. Ótimo, pessoal, isso aí. Um texto bem tranquilo, né, pra gente interagir. 4. Qual a palavra do texto que lembra esperança? Por que ele considera tal palavra como esperança? Bem simples essa daí também, né? Amanhã. Porque ele pensava que no outro dia ia achar um amigo. Isso aí, né? E é um texto, embora lúdico, né? Trabalha aí a ficção, né? De uma certa forma bem adocicada, né? Para crianças. É um texto que traz, de uma certa forma, a nossa realidade, né, pessoal? A gente sempre espera, né? No amanhã, dias melhores, né? E é o que a gente espera, né? Um amanhã, né? Que as aulas voltem presenciais, né? Não esse ano, né, galera? Ou vocês querem que volte esse ano? Esse ano não. Todo mundo acostumou a ficar em casa, né? Muito bom. Vamos ver, né? O que o amanhã aguarda pra gente sobre a escola. Então, tá correto, tá, pessoal? A palavra aí que lembra, né, esperança para o cachorro é a palavra amanhã, né? Porque vai vir, né, com um novo dia, trazendo esperanças para ele, né? Dele conseguir o que ele almeja. 5. Apesar de não ter amigos, Toco era feliz. Por quê? Explique a sua resposta. Porque ele vivia livre, podia correr, esquentar-se com o calor do sol, sentir o perfume das flores e dormir contando as estrelas. Isso aí. Quem me respondeu? Karine.
Ótimo, perfeito. A Maria Eduarda Lucas Gonçalves, Santo, Bianca, o Vitor César. Cadê a galera? A participação de vocês? Texto super fácil e simples aí pra gente trabalhar ele, né? A gente tá aí mais brincando de interpretação textual, né? Número 6. Toco encontrou o que procurava? Quem era? E para onde o levou? Encontrou, professor, o dono dele, o Fábio, levou ele para casa. Certo, isso aí. 7. Como Toco foi recebido em sua nova casa? Conte-nos. Alguém me responde a 7, por favor? Professora, eu coloquei que ele foi bem recebido e acharam ele engraçado e o chamaram de amigo. Isso aí, perfeito, pessoal. Um texto assim muito simples, né? Para a gente fazer aí uma interpretação bem básica, né? Muito simples esse texto. Porém, né, galera, a gente tem que ir trabalhando essa questão não só de interpretação, quanto de o comando, né? As perguntas, elas querem saber uma resposta específica. Vocês responderam brilhantemente, embora o texto não seja complicado, né? Seja bem intuitivo, bem simples, né? Mas isso daí é bem bacana para a gente trabalhar a questão da dissertação. Então, vocês observam o quê, né? Aí eu tenho um texto que eu trabalho um tema em si, né? Falando aí sobre amizade, e a gente vai desenvolvendo o assunto, certo? Galera, vai ficar aí o Praticando em Casa para vocês fazerem, tá bom? Na próxima aula, voltamos corrigindo o Praticando em Casa, tá? São 8h27, eu vou fazer a chamada e nós vamos finalizar a nossa aula. Galera, vão se preparando, tá? Porque no bimestre passado, como eu já peguei a turma, né, na metade do bimestre, a gente aí só trabalhou 3 módulos, não tivemos trabalho, tá? Esse bimestre nós faremos um trabalhinho, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho com a nota de prova, a nota de trabalho e a nota da avaliação. Dentro dessas avaliações eu tenho aí o teste, né, que a gente chama de teste. No caso, nesse sistema EAD, a gente está trabalhando com atividades avaliativas que não estou dizendo para vocês que vai ter e nem que não vai ter. Porém, dentro dessas avaliações eu trabalho com teste com atividades de aula em casa. Então, lembrando a vocês, o material que vocês mandam para mim, da atividade de casa, tudo isso está valendo nota. A nossa interação aqui na aula também está valendo nota. Então, não se esqueçam, tá, pessoal? Júlia Victória, desculpa. Presente. Luana da Flon. Presente. Maria Eduarda Lucas. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Maria Eduarda Santos. Presente. Bianca Pereira. Presente. Karine Braga. Presente. Alex Araújo. Presente. E Vitor César. Vitor, você tá aí, Vitor? Ele não tá na sala, não. Ele tá e não tá, né? Porque ele consta aqui pra mim Então tá, pessoal. Então, ficamos por aqui, tá? Tenham boas aulas, tá?
durante a semana e a gente se encontra na próxima semana, tá bom, pessoal? Tá bom, professora. Tchau. Tchau. Fiquem Tchau, com Deus. professora. Obrigada. Nada, Tchau. tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.